coisas que a redução de riscos fez foi deixar de falar tanto em toxicodependentes e falar mais em utilizadores de drogas. Porque o indivíduo pode ser utilizador e não ser toxicodependente e mesmo assim precisar de aceder a um serviço. Até porque os problemas das drogas não são exclusivamente, não resultam exclusivamente da dependência química que ela gera. Resultam de muitas outras coisas que ela também gera fruto da situação ou do estatuto que tem na nossa sociedade, do estatuto estigmatizado, da forma como de algum modo atinge a identidade social do indivíduo e faz com que ele comece a ter problemas nas várias esferas de integração da pessoa, da família, laboral, do trabalho, dos grupos de pertença. Enfim, isto aqui prende-se com a questão do estigma, efetivamente, e da forma como nós lidamos com alguém quando ele passa a ter o rótulo de metido na droga. No meu ato é o flash que eu gosto. É uma sensação tão boa, digo eu, não é? É boa porque a gente sente-se livre, sente que não há problema nenhum. Podemos estar carregados de problemas, mas ao fim de um consumo de heroína, a gente fica sem problema nenhum na vida. Naquele momento sinto-me bem, sinto que sou maior, mas a adrenalina também passa rápido. A adrenalina dura minutos. Quando eu consumi heroína, dava jeito para várias coisas, além de dar a moca, a fantasia, dava jeito até para o sexo, sentia-me mais homem. Só que, claro, uma pessoa fuma ver 2, 3 e depois vem a dependência, que aí é que está mal. A cocaína é mais... é o contrário da heroína, é para o stress, mais para a fantasia mesmo. Quando se consome as primeiras vezes, tem sintomas extremamente desagradáveis, como vômitos, dores de cabeça, no outro dia acorda-se com um mal-estar terrível, mas depois as sensações mudam. Essa sensação desagradável começa a se transformar em sensação boa, esquecem-se os problemas, ganha-se vontade de fazer coisas que às vezes nem temos muita vontade de fazer. No início foi uma experiência boa, mas depois eu comecei a me agarrar, tornou-se mais ainda suportável. Gostei mais da sensação pronto, que consegui através da droga, mas pronto, uma cena super ilusória, porque ao fim e ao cabo a sensação tornou-se numa coisa muito amarga. Sim, é as nossas vidas hoje, não é? Parece que falta alguma coisa, parece que há um vazio em mim e quando eu consumo a droga preenche esse vazio, faz-me sentir bem. Alguma coisa me puxava, quando estava dependente era a ressaca, mas não é, porque dá dores físicas que não se aguenta. Mas já estive muitas alturas que estive meio ano bem e eu voltava a recair, sinceramente não percebo porquê. Esse vazio é tristeza, solidão, é estar sozinho, é não ter contato com a família, é estar farto da rotina, é não ver é não ter a oportunidade de mudar de vida, não conseguir mudar de vida, não ter conseguido ainda mudar de vida. É uma maneira da gente não se sentir só. Refugiei-me na droga. Nos meus problemas de conflitos, refugiei-me na droga porque era a única maneira que eu via de me ver livre dos problemas. Enquanto estava drogada, depois a moca passava, eu voltava ao normal, os problemas surgiam na mesma. Era muito nova, ainda fazia uma pouca ideia, só que eu pensava que sou sempre forte e consigo sair dessa vida quando quero e sem anos. Só que não fui bem assim. É a aflição, é o medo. É ressaca entrados na cabeça, é uma aflição doida. Por exemplo, eles para chegarem ao ponto de se prostituírem. Porque uma coisa é ser homossexual, outra coisa é ter que vender o corpo e não gostar. E depois sentir nojo daquilo que faz. Mas a aflição é tanta que ele precisa de dinheiro para tirar a ressaca. E não há hipótese, na hora da ressaca não há campeões. Vai tudo. Só não se vende a mãe porque ela não deixa, senão até a mãe se vendia. Eu não posso culpar ninguém, o verdadeiro culpado fui eu, ponto final. E
E um dos grandes problemas que me levou a afundar muito mais rápido é a gente ter aquela sensação de ser um coitadinho, quando não é coitadinho nenhum. A gente é que interioriza isto na cabeça que é inferior por ter caído neste problema e é complicado. A gente consegue, desde quando a gente começa a tomar drogas, a gente consegue moldar as coisas à nossa vida dia a dia, enquanto a gente não fica escravo da droga. Porque uma coisa é consumir drogas, outra coisa é ser escravo da droga. Eu já tive ocasiões de sair de trabalho e ir para casa e chegar à porta de casa e ir a Canidelo e vir a pé para ter 10 segundos de prazer. E são 55 minutos para lá e 55 minutos para cá, que faz 110 minutos para ter uns minutos de prazer. Comecei com 20 anos, pronto, através de amigos. Tinha vontade de experimentar para saber como é que era. Dei o primeiro caneco, eu gostei, e depois comecei a consumir o pó na prata, também gostei. Mas a minha primeira droga foi a coca. Comecei a consumir aos 19 anos e não sei porquê, eu não tinha conhecimento destas drogas, nunca tinha visto a cocaína nem a heroína. Acho que foi um bocado a curiosidade de querer experimentar. Tive um amigo meu que me ofereceu e eu quis experimentar. A desestruturação familiar, os meios de socialização da pessoa, tem muito a ver com os hábitos de vida e os locais onde as pessoas estão sediadas territorialmente, tem a ver com maior ou menor quantidade de rupturas que o próprio indivíduo vá tendo. Comecei a consumir drogas com 12 anos, com 14 anos já estava a consumir drogas duras, aos 16 fiz a minha primeira desintoxicação aqui no Porto. Comecei aos 13, na vida com o álcool, que comecei-me a misturar já com pessoas mais velhas do que eu, comecei a ver, não é? Como é que fazia, também comecei a usar, andei um ano a fumar, aos 14 comecei-me a injetar. Foi substituto de alguma coisa que tinha acabado de perder e simplesmente gostei e a partir daí, a partir dos 20 e tais, 21, pronto, até hoje nunca mais deixei de consumir drogas. No dia em que eu fiz 14 anos, batizaram-me, deram um charro para a mão e eu, sem informação, sem nada, fumei e gostei. E então a partir daí nunca mais parei. Lembro-me que diariamente juntávamos 5, 6 pessoas e naquele tempo, 100 escudos cada um, íamos comprar tudo junto e então a gente comprava às 8, 9 da noite, à meia-noite já não tinha nada. Portanto, no outro dia, torna a fazer sempre a mesma rotina. Infelizmente, novamente, sem informação, sem saber de nada, naquele tempo não se sabia de nada, encontrei o meu falecido pai a fumar cocaína e quis provar, é evidente. Quis provar, gostei. Portanto, gostei até hoje de cocaína, ainda não parei de consumir. Gostou muito, é uma droga muito cara, é um vício, eu não sei explicar. Se tiver 100 euros por dia, vão os 100 euros. Se tiver 200, vão 200. Porque a cocaína, o corpo nunca está satisfeito. Por dia eu gastava aquilo que tinha no bolso, não tenho uma média de um valor, porque, vamos supor, podia ter 30 euros no bolso e os 30 euros todos. Se tivesse 100, ia aos 100 todo. Quando acabasse, eu tinha que buscar mais, já estava a consumir, já estava a pensar onde é que eu já ia arranjar mais dinheiro. Quando surge uma oportunidade de roubar alguma coisa que tenha valor, que dê para vender, é o que eu faço, é assim que eu consigo arranjar o dinheiro para consumir droga. Infelizmente me prostituía. Eu nunca me prostituí, tive que me prostituir para o vício. Todo o dinheiro era todo para ela, quanto mais tinha, mais dinheiro ia. É assim, nunca roubei,
Nunca, nem sequer já tentei, mas não tenho jeito para roubar. Sempre arranjei outros estratagemas. Sempre trabalhei também, sempre tinha o meu trabalho. Sempre tive outras atividades onde conseguia arranjar dinheiro, com velharias, com feiras, vender metal, sei lá. Arranjava 1001 maneiras de arranjar dinheiro. Pedir. Isso depende, de várias formas. Vou abandono, ou não sei. A minha mãe ajuda-me de vez em quando pode. Primeiro tinha dinheiro porque trabalhava, mas depois com os consumos comecei a deixar de trabalhar, comecei a roubar, comecei a traficar. Ultimamente traficava para consumir, até ser detido. Fui detido e foi quando também larguei as drogas. Pronto, nessa altura trabalhava à noite e depois roubava aos meus pais, não só, na rua, pedia também. Prostituição na rua, prostituição, felizmente, não tinha problema nenhum em dizê-lo, tanto que disse que trabalhei na boate, mas prostituição mesmo, nunca andei na prostituição. Sempre tive em instituições e depois saía das instituições, saía com o material com que se pedia lá dentro, depois andava a pedir cá fora para mim, sempre foi assim um bocado. Minha mãe também me ajudou muito, dava-me muito dinheiro para que as pessoas da aldeia não soubessem durante muito tempo, financiou, entre aspas, é verdade, para que não soubessem. O pouco dinheiro que eu fico para mim, que são de 74 euros que eu fico para mim, eu não consigo controlar, não consigo pensar em gastar o dinheiro de outra maneira. Quando tenho dinheiro, penso logo em ir para a droga, em gastar o dinheiro na droga. É mais forte do que eu. 14 anos consecutivos a traficar para o lixo. Roubar, por exemplo, abater carteiras, roubar os velhos nos quartos, roubar coisa em casa. Comecei a roubar aos meus pais, depois comecei a roubar nas ruas, depois comecei a andar a traficar e era assim que ganhava o dia a dia. Custa a nossa humildade, custa, não sei, a humilhação. Ser toxicodependente leva-nos a um ponto que a gente é um zero, somos nada. Pronto, com o meu rapaz eu consumia mais ainda, porque era o meu vício, o vício dele. Eu tinha que me prostituir para elevar, ou para matar a minha ressaca e a ressaca dele, então eu tinha que arranjar mais do que 15, 30 euros. E pronto, viciei-me, não tinha assim tantos problemas em casa, não é? Não vou dizer que a culpa de eu ter começado a consumir foi por ter problemas em casa, que não foi, estou a mentir. Começou como um desporto, eu via toda a gente a consumir, via ele a consumir, também queria consumir para ver como é que eu ficava normal. Aquilo começou a ser uma dependência, né? Me agarrei, fiquei agarrada, graças a Deus já não estou nela, mas praticamente a maioria dos tempos era mesmo para se refugiar, dos problemas. E estar no meio das pessoas a conviver, a consumir, sentia a minha vontade, quando estava consumida, ficava à vontade, sentia a minha vontade. Eu não sou muito de... Olha, eu não estaciono carros porque tenho vergonha de encontrar alguém conhecido. Eu não sei roubar, sei lá, coisas que eu já fiz. Como é que eu me safava? Ou seja, a minha criatividade é estar junto às pessoas, ser bom falante e então ser amigo das trabalhadoras sexuais, elas terem fezadas, precisar de uma companhia, chamarem. A maiores feizadas foi assim. Meu pai era traficante, portanto a mim não gostava nada, era pegar e fumar. Então, se me sentia bem, fumava 24 horas por dia. Tinha às vezes 3 dias de consumo regular, sempre seguido. E depois, claro, o cansaço abatia, porque a coca ajuda a manter acordado e tudo mais. Ao fim de 3, 4 dias bem cansado,
Dormia para dia e meio e voltava à rotina. Uma vez que eu acordava e tinha ali, nunca tive problemas. Portanto, só soube que existia a ressaca ao fim de 3 anos e meio. Foi um dia que eu acordei, eu pela primeira vez não tinha para consumir e não conseguia levantar. Então liguei para o meu falecido pai, disse-lhe o que estava a passar, e ele disse: tu estás a ressacar, eu resolvo o problema. Foi lá, com 5 riscos, resolveu um problema. A relação com a família, eu saí de casa com 20 anos, nunca tive mais contacto com a minha família. A família está toda em Lisboa, eu estou no Porto. Portanto, os meus pais, quando eu tinha 25 anos, ajudaram-me, puseram-me numa instituição para eu fazer um tratamento, e eu estive lá 2 anos e meio. Saí dessa instituição, nunca mais estive com os meus pais. Portanto, a relação com a minha família é os meus pais em Lisboa, eu cá. Não tem nada a ver com consumos, não tem nada a ver com nada. Eu perdi o meu mundo praticamente. Pronto, vim para cá enterrar o meu pai, não é? Estava a viver num país diferente, pronto, vinha de uma situação completamente diferente. Chego num país há 20 anos atrás, isto era atrasadão terrível mesmo. E pá, sentia-me completamente deslocado em relação a tudo que via, em relação às pessoas. Estava, mesmo parecia um ET. E tinha acabado de enterrar o meu pai e achei que as drogas nesse momento fosse o melhor escape para a minha vida. E gostei desse escape, até me dar conta, pronto, que se tornou mais o masoquismo que outra coisa. Não? Já tive problemas entre a família por causa dos meus irmãos, porque descobriram que eu falei que tinha o HIV e os meus irmãos meteram-me à parte. Quando descobriram que eu estava enterrada, né, porque naquela altura já estava, apoiaram-me dentro dos possíveis. Fiz tratamento várias vezes, na Pinto Coelho, em Gondomar, a soro, mas não resultou. Está-se a pensar nisso consecutivamente. Parece que pode-se estar bem, fisicamente estar-se bem, mas nós achamos que nunca estamos, sei lá, estamos sempre a pensar naquilo, sempre. Porque está a ficar muito pesado. A ansiedade. Aquela ansiedade, preciso de dar um caneco para aliviar. Aliás, já me disseram, vamos lá, pronto, se tu deres de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, lá está, lá volta sempre. Se eu der logo ou amanhã, já vou começar outra vez a contagem. É muito complicado. E a gente sabe, tanto faz fumar uma como 1 quilo. O fim é igual, quero mais. E eu digo, se é burro lá, eu digo para mim, és tão burro, meu. Então se sabes que é assim, porquê não pôr um ponto final? Pá, porque é mais fácil falar. Para mim não foi muito difícil, porque apanhei o tempo de verão, não sei o que é sentir frio, não sei o que é estar à chuva, mas é mau viver na rua. É muito mau. A gente chega à noite, não tem para onde ir, pega num cobertor, deita-se em qualquer canto. Não sei. A mim só me levou à degradação. Eu não tinha forças mesmo para mudar de vida. Enquanto estive na rua foi mesmo difícil para mim mudar de vida. As pessoas falavam para mim, cumprimentavam muito bem e de um momento para o outro viravam a minha cara, os amigos que eu tinha deixaram de me falar. Eu entrava no café, as pessoas não podiam estar a me olhar, mas eu estimava que estava a me olhar de cima a baixo, porque no vício da droga eu era um bocado desleixada comigo própria e achava que o motivo das pessoas me virarem a cara era isso, não é? A droga me levou a fazer muitas coisas que eu não fiz, ela me levou a fazer, não é? Mas eu entrava nos hospitais e nos cafés e sentia-me diferente das pessoas. Não ia ao café, não ia ao hospital. Às vezes podia estar doente que evitava ao máximo ir ao hospital porque tinha vergonha, porque parecia um vagabundo, não tinha higiene, tinha vergonha de estar perto de pessoas. E por isso fugia ao máximo, não frequentava cafés. Eu não gostava de estar perto de pessoas normais. Eu só
só estava com pessoas que estavam na mesma vida que eu, ou seja, com pessoas toxicodependentes. Podia às vezes não ter 5 euros para comprar e ir para a cama mal, mas tinha que ter os 5 euros para pagar o quarto, para dormir. Nunca dormi um dia na rua. E é o que eu digo, não há necessidade de nenhum toxicodependente dormir na rua. Porque um toxicodependente a arrumar carros ou a fazer o que quiser, faz sempre dinheiro suficiente para sobrarem 5 euros para um quarto. Pessoas que andam no consumo ativo têm de evitar não falar, mas para já tento evitar não falar disso, porque estou há 2 anos não sou nenhuma heroína, porque a heroína é só uma, não é? E uma recaída é uma coisa, é fácil, então tento não estar consecutivamente com essas pessoas, ou quando estão a falar de drogas saio. O próprio amigo é capaz de aproveitar-se da confiança do outro para roubar, para consumir. Bem, tenho alguns amigos meus que também são toxicodependentes e eu tenho uma relação boa com eles, mas para mim, se eu quiser deixar a droga, eu não posso ter amigos destes, eu não posso continuar a conviver com eles, nem a ter contato com eles. Eu sempre fui um consumidor isolado. Nunca precisei de outras pessoas para ir consumir. Pelo contrário, até quando ia consumir tentava sempre ir sozinho. Sempre. Também nunca fui muito influenciável de dizerem vamos consumir e eu ir atrás. Não. Mas sempre que ia consumir, normalmente ia sozinho. Sempre. Ou então com uma pessoa. Nunca fui em grupos, nunca fui testar em bairros, com os toxicodependentes todos, não. Nunca. Sempre fui discreto nesse aspecto. É uma relação normal. É uma relação normal, só que pronto, a gente partilha, não é? A gente divide a droga. Uma pessoa é nossa amiga, a gente está sempre a dar de consumir para aquela pessoa. Porque amigos na vida da droga a gente não tem. Ninguém tem amigos na vida da droga. Ninguém é amigo de ninguém. Mas eu já tive muitos amigos que já me tiraram a ressaca. Muito amigos, e que esses amigos até hoje falam para mim, eu falo para eles, claro, ainda são consumidores. Quem dera se eles também deixassem, não é? Ainda continuam a ser consumidores, mas a minha relação com os toxicodependentes ainda é a mesma, porque eu não deixo de ser uma toxicodependente, não é? Já fui consumidora, já não consumo mais, graças a Deus, mas a minha relação com eles ainda continua a mesma, porque eu não viro as costas a eles como muitos viraram a mim. Lembro-me dos momentos que já tive com eles a consumir droga. Só o facto de eu estar a olhar para aquela pessoa já me faz lembrar a droga, já me faz sentir vontade de ir consumir. A sociedade ter dado um estado de doença à toxicodependência, isso é exatamente dizer, prontos, como vocês hoje são doentes, não é? Tu és doente, tu podes continuar a drogar porque vais ter tratamento. E as gerações futuras vindouras vão-se poder drogar porque supostamente é uma doença e há tratamento. E então, por causa desse suposto tratamento e que é uma doença, há desculpas para uma pessoa estar sempre a falhar. Quer deixar definitivamente agora, que é para poder dizer a eles que se eu conseguir, vocês também conseguem. E eu sofri muito para deixar. Eu tenho 35 anos de coca nas mãos. Portanto, é muita coisa, droga, muita coisa na cabeça. E estou há 4 dias e estou aqui que não posso. Portanto, não é fácil. Não venham dizer, lá, só não deixas porque não quero dizer, tem que deixar. Eu penso, quer dizer, o dinheiro que eu gasto em cocaína tinha uma vida de rei. Até porque eu tenho um aluguer baixinho, portanto, eu tinha uma vida de rei. Só que é mais forte. E depois é cá, não há tratamento para cocaína, só se for fecho, o lugar está fechado. E não ir lá só quando sair eu vou outra vez, portanto, isso não é um tratamento. Dizem que há ansiolíticos para um gajo a dormir. O prazer e a sensação
sensação que a droga nos dá quando a gente a consome é única no mundo. Não há. Nem orgasmos, nada. É único. Ponto final. Por isso é que os fazem para lá, sempre. A vida toda. É único. E essa sensação só tem consciência dela quem experimenta. Quem experimenta, quem fuma, quem a usa, pronto. Tratou-se com a redução de riscos de equacionar a questão da droga do trabalho. Trabalha-se em equipa e a equipa é horizontal, quer dizer, ninguém vale mais que ninguém. Um educador social vale tanto como um psiquiatra, um enfermeiro vale tanto como um psicólogo, um educador de pares, um utilizador de drogas que teve uma formação para trabalhar em equipa de redução de riscos, vale tanto como aos outros técnicos, como aos técnicos, porque ali, naquele momento, também é um técnico, com uma especificidade, com um saber muito próprio, adquirido na rua, adquirido nas práticas de consumo, e isso é de grande valor para depois poder servir-nos como mediador para o trabalho com os indivíduos. Eu sinto que fui acolhido como se fosse um psicólogo, um assistente social, não me sinto inferiorizado, sinto-me igual. Portanto, sinto que não tenho que mentir. Tenho um telhado de vidro, não tenho que mentir, porque eles podem me dar a opinião de estar errado ou estar certo, agora não julgo, porque a gente não pode julgar ninguém. Sou ajudado também, porque também tenho falhas, é evidente. Em primeiro lugar, colocar em causa o modelo da abstinência, não para o negar, mas para dizer que a abstinência não pode ser a única resposta. O sistema tem que ser polivalente, tem que ter respostas várias. Em segundo lugar, acabar com a ideia de que o toxicodependente é alguém que tem que ser tratado de um modo um bocado infantil. Isto é, a droga levou a perder a responsabilidade, é um indivíduo que se isentou das suas próprias responsabilidades, desculpem a expressão, tem feito muita porcaria, roubou tudo lá em casa, depois fez não sei o quê, e portanto é alguém que não merece responsabilidade. Logo, a relação tem que ser hierarquizada e de algum modo eu infantilizo no sentido, tu agora aqui, eu é que te vou dizer o que é que vais fazer, porque tu já mostraste pelo teu percurso que não és capaz de pensar por ti. Todos nós temos um vazio e acho que enquanto não conseguimos perceber esse vazio que está dentro de nós, acho que nunca vamos conseguir dar a volta a esse problema. A psicodependência não é uma doença, pronto, que nós aqui imaginamos essa doença. É uma doença um bocado imaginativa, então uma pessoa, como é uma doença, refugia-se nessa treta da doença e no fundo não tenta olhar para o seu interior e tentar descobrir aquela coisa que está ali, que está aquele vazio que provocou esta tanga toda. E acho que é isso que, enquanto uma pessoa não se encontrar interiormente ela própria, nunca vai conseguir sair desta treta, que é uma doença hoje em dia. Então facilita muitas pessoas essa tanga da doença, não é? Supostamente, como é uma doença, então vou-me agarrando ao tratamento, vou-me agarrando ao rendimento, vou-me agarrando àquilo e aquilo, pronto, que tudo está à disposição para essas doenças imaginárias, porque se isto fosse uma doença a sério, havia um programa e as pessoas tratavam-se, não é? Ao fim de X tempo estavam tratadas ou morriam, não é? É mesmo assim. Ou seja, pronto, é isso o problema, o grande problema da minha vida, neste momento é isso. É de ser uma pessoa doente, imaginária e pronto, eu sofro dessa doença, então tenho direito ao tratamento. Ou seja, enquanto estou a ser tratado, ao fim e ao cabo não trato realmente de mim porque estou à espera que os outros tratem de mim. Ora, a redução de riscos quer devolver a responsabilidade ao toxicodependente ou ao utilizador de drogas e dizer-lhe: tu és responsável por ti próprio.
E, portanto, nós vamos-te ajudar, se calhar, a reinstaurar essa responsabilidade e a perceberes que tu és o dono do teu percurso. Pronto, e, portanto, ou seja, o lugar que atribuímos ao sujeito é muito diferente também na redução de riscos. Ao ponto de que o fazemos participante das próprias políticas, do desenho das políticas. Isto em Portugal nunca se passou muito, até porque os toxicodependentes e os consumidores de drogas em geral não têm praticamente associativismo. A casa é consumidores ou ex-consumidores associados são bem organizados. Nós somos um grupo de 9 pessoas, em que eu sou o vice-presidente, em que a gente, tudo que seja para melhorar a redução de riscos, ajudar os utilizadores de drogas, a gente está sempre lá. Ela nasce também como um movimento que coloca em causa as políticas proibicionistas. Quer dizer, eu disse há um bocado que ela coloca em causa o modelo da abstinência, mas não apenas isso. Também coloca em causa o modelo das políticas proibicionistas, porque mostra, com argumentos do terreno, como é que estas políticas proibicionistas, de algum modo, engendraram aquilo que queriam evitar. E, portanto, de algum modo, se nós hoje temos que reduzir riscos na redução de riscos, muitos desses riscos estão em razão do modelo proibicionista. As formas de consumo estigmatizadas, a forma como, de algum modo, se submete a um registro moral condenatório, este tipo de práticas, que fazem com que acabem por ir parar ao gueto, digamos assim, sejam guetizadas, parece-me que o que tem sido feito desde que a resposta se tornou institucional, quer dizer, apadrinhada como política oficial pelo IDT, isto foi em 2001, a partir daí, eu acho que as linhas que estão no decreto-lei que legaliza a redução de riscos, que a consagra legalmente, acho que são as respostas essenciais. Dos centros de apoio, das casas-abrigo, da metadona de baixo limiar, do ir aos lugares onde é preciso ir, sem estar à espera de sermos procurados não sei onde, não é? Portanto, esta política de proximidade, a redução de riscos, tem a filosofia da proximidade, da acessibilidade. Um programa não é de redução de riscos se não for acessível e próximo. Começou em 1991, aliás, em 1992 eu na altura tive essa oportunidade, que eu coordenei a equipa que criou a primeira consulta, não é? Portanto, e os primeiros movimentos no Estabelecimento Profissional de Custóias, no EPP do Porto, depois se alargou e inclusive fizemos um trabalho muito importante nessa altura, que era de formação e de sensibilização de todo o staff da prisão, trabalhos com os próprios reclusos no sentido da redução de risco, e se lançou, digamos assim, a ideia que depois, mais tarde, 10 anos depois, levou à possibilidade, portanto, de poder haver a distribuição de preservativos e trocas de seringas, nomeadamente nas prisões, não é? Portanto, esse, digamos assim, que foi o primeiro movimento. Portanto, eu sou daqueles que considero que quem situa o início da redução de riscos na metadona no CEPD em 77 está a cometer uma ligeireza, que é considerar se há metadona, então há redução de riscos. E não. A metadona é um objeto, depende do que fizermos com ele. Aquilo que se fazia com ela no Centro de Profilaxia da Droga do Porto era um coadjuvante do tratamento, para tentar que o indivíduo, entre aspas, desmamasse da heroína e depois então pudesse ficar abstinente. Portanto, era uma terapia para a abstinência. Portanto, nós temos que esperar pela década de 90 e, essencialmente, a meu ver, por dois fatores que precipitaram a crise daquilo que era o modelo interventivo da época. Sendo que o primeiro desses fatores foi a rápida escalada das doenças infecciosas, nomeadamente do VIH-Sida, mas também da hepatite B, na altura. Ainda não era tanto a hepatite C, era mais a B. E, portanto, isto começou a criar um quadro sanitário de gravidade que não foi logo tomado a sério. Tinha a ver, pronto, com as problemáticas sociais, não é? Portanto, muito marcadas, não é? Quer não só de saúde pública, mas também de questões das próprias condições de vida, não é? E da criminalidade também, associada, a marginalidade, etc. Portanto, uma preocupação social, não é? Também importante sobre esta população. Porque se tivesse sido logo tomado a sério,
provavelmente Portugal não tinha chegado ao número de infectados com VIH e com hepatite B que chegou, que era um número que, em termos europeus, era realmente, que nos envergonhava um bocadinho a nível de números na comunidade internacional. E, portanto, esse foi um fator precipitante da crise da política que estava a ser seguida no combate à droga. Outro fator precipitante foi a quantidade de gente que não acedia aos serviços de tratamento. A quantidade de gente que, de algum modo, estava distanciada, estava divorciada de uma lógica que era uma lógica de gabinete. Uma lógica de gabinete, uma lógica de tratamento, que pode ter muito valor para quem acede à resposta. Acontece que há muita gente que não vai lá. Não vai lá porque está em situação de periferização social, porque está em situação de déficit de cidadania, de não saber as coisas que tem, as coisas a que tem direito. Aliás, nós começámos numa lógica, não é? Portanto, que era toda a lógica da saúde, não é? Que as pessoas deslocavam-se aos serviços, pediam ajuda, eram atendidas, e as que não se deslocavam não eram atendidas, não é? Portanto, por essa a percepção, de facto, de que havia uma faixa de população com necessidades e com uma incapacidade ela própria de chegar aos nossos serviços. Em Portugal, quando em 92 ou 93, a Stop SIDA começa com um primeiro trabalho de redução de riscos na rua, ou o programa de troca de seringas nas farmácias, com o Zicanal, uma seringa em segunda mão e tal, isto ainda é feito num quadro vazio. Mais do que num vazio. Estes técnicos podiam ser perseguidos legalmente por instigação ao consumo. Em Portugal isso nunca foi feito. Mas noutros países foi. A redução de riscos começa neste tipo de ambivalência legal. Não é? Eu posso-te ajudar, tu estás numa situação em que se calhar precisas de mim, precisas da equipa, precisas de outros serviços para os quais nós te podemos guiar e portanto, nós temos esse poder, entre aspas, não é? E temos também uma relação para oferecer, que não é uma relação qualquer. Quer dizer, eu, aliás, penso que essa é a grande diferença dos PSIs em relação aos grupos de pares deles, não é? Quer dizer, o grupo de pares pode ajudar, porque é preciso, nós não vivemos sozinhos, mas depois os PSIs conseguem, ou deveriam conseguir, pelo menos, estar habilitados para isso, oferecer uma relação diferente. Em que o indivíduo tenha que percepcionar alguma força em nós também. Estar constantemente com a pessoa, o ir lá ao local, o ir conhecendo, cria na própria pessoa uma necessidade de relação. E é à custa destas equipes que nós temos conseguido fazer suscitar a vontade no próprio de se dirigir aos próprios serviços que existem para se tratarem. Será aqui um ganho muito importante, não é? Muito associado a este trabalho, que era algo que nós tínhamos um déficit durante anos, que era o trabalhar em parcerias, trabalhar em equipa, quer dizer, de facto eram conceitos, não é? Que eram muito conhecidos na literatura, digamos assim, mas em termos de operacionalização, não é? Hoje nós temos uma experiência muito grande, não é? Portanto, já de bastantes anos, não é? Eu ainda me lembro, não é? Se recuarmos, que há uns 25 anos atrás, não é? Portanto, cada serviço tinha as suas questões, as suas problemas para resolver e funcionava por si. Muitas vezes há ações que eram repetitivas, não é? Ou seja, às vezes uma instituição ia fazer, a outra também ia, e também áreas onde não ia ninguém, não é? Este paradigma, não é? Digamos assim, das respostas integradas, não é? Portanto, temos conseguido cimentar, digamos assim, e que hoje já começa a fluir naturalmente. Eu acompanhei várias equipes de rua no seu trabalho e uma das coisas que verifiquei é que estas equipes de profissionais percebem perfeitamente a mobilidade da cidade.
O que quer dizer que nós percebemos por onde é que as pessoas estão quando elas desaparecem do sítio. Portanto, conhecem a história, não é? Da fuga das pessoas à polícia, de onde existem os tráficos, como é que as pessoas consomem, de que forma é que consomem, quem são as que estão mais em risco, quais são os espaços da cidade mais perigosos, portanto, sabem isso tudo. O que quer dizer que nós podemos indo delineando, não é? Vamos delineando, também há ações para resolver alguns desses problemas. Até porque as equipas começam a viver o nosso mundo. Algo a priori percebe muito mais do que um técnico que esteja de gabinete. A gente vai ao técnico de gabinete e é despacho. Põe-te a andar porque és drogado. E depois dizes uma coisa hoje, dizes uma coisa amanhã e depende do sofrimento que o utilizador de drogas está a passar. E as equipas estão ali. A gente consome bem a equipa, está bem na carola. E como se diz na mídia, mexiva-se todo, contra os nossos pormenores, tudo, e a equipa vai apanhando. Apanha hoje uma coisa, apanha uma coisa amanhã. E, portanto, tem muito mais possibilidade de ajudar a pessoa. Também é muito importante da equipe de rua, é que é a primeira cara que aparece na rua à pessoa toxicodependente. E nesta rede, muitas vezes, já a pessoa está em acompanhamento e a pessoa que o acolheu na rua pode vir reavivar o momento que era difícil para que aquela pessoa não desista. E nesse, não é? A pessoa em situação de sem-abrigo tem confiança, porque ele cumpriu a palavra, não é? Encontrou-o na rua e tirou-o da rua. Esse nunca falhou. Vai se meter no caminho dele. Quando o utilizador vai aos sítios comprar, nós, equipas de rua, metemos nos sítios onde eles passam, diretamente. Porque se a gente meter na rua ao lado, ele já não vai ter connosco, ele até vai ao lado e vai-se embora. Portanto, o que for mais rápido para ir fazer as compras da droga, portanto, a redução de riscos. É exatamente isso, é a gente lutar por eles, dar-lhes informação. Nos hospitais não fazem nada disso. O hospital cura. Agora a gente previne, a gente ajuda, a gente dá informação, a gente alivia aqueles corações que às vezes está-lhes apetece matar e desistem. Isso é uma mais-valia. A gente sabe mais que tu podes, ou seja, eu passei por isso, tudo que eles sentem, eu já senti. Não é? Portanto, não é difícil ver o que ele está a pensar. Se eu passei por aquilo, eu sei a angústia que ele está ali a passar. E se a gente perguntar a um psicólogo, a um assistente social, até mesmo um enfermeiro que não passou por aquilo, falha-lhes qualquer coisa. Porque até o utilizador de droga, ao que eu vejo, a maioria das vezes omite, já nem digo que minta, mas omite certos pormenores que são que eu sei da vida deles, porque ando lá, porque os conheço, e porque sei que uma coisa, ele não sente aquilo, tem que sentir aquilo, porque é óbvio, não é? E eles, claro que, atenção, que esses técnicos, com o tempo, também vão sabendo, mas lá está, mas precisam de ajuda, precisam que um educador lhes dê o toque disto e daquilo, e aí eles aprendem. Eu tenho a certeza que todas as equipas têm educadores que, eu nem digo que aprenderam comigo, não é, já nem é essa a palavra, não aprenderam, lembraram que as coisas são assim. Há ganhos económicos logo à partida muito grandes. Mudou muita coisa, muita. Eu não vou citar aqui porque são muita coisa, muita. Eu tive muitos benefícios. Ao aceitar essa ajuda, eu tive muitos benefícios. Eu deixei a droga, eu deixei a prostituição, principalmente, né? E agora estou sempre em casa, sempre para o hospital, casa, venho ao espaço, frequento na mesma, mas mudou-me muito a minha vida. A redução das infecções, a redução da criminalidade associada, portanto, esses ganhos em saúde pública. O facto de haver a relação
horizontal não significa abdicar de regras e não significa abdicar de algum tipo entre aspas, de punição se a pessoa ostensivamente não quer perceber as regras, não é? Portanto, basicamente o poder não se dilui completamente. Sim. Agora, o que ele é de facto de outro tipo muito diferente daquele que existe dentro do gabinete, não é? Até pelo próprio setting, quer dizer, eu quando vou a um CAT, agora já não se diz CAT, mas eu vou continuar a dizer, quando vou ao MET, pronto, logo à porta tenho um segurança com uma farda e tal, em alguns sítios pelo menos. Isto introduz, há aqui uma linguagem, não é? Há uma linguagem, eu vou a um sítio, logo na porta vejo alguém equipado, digo, pronto, quer dizer, isto dá-me uma mensagem. Ora, nós na rua não temos isto. Quando nós intervimos junto dessas populações e conseguimos, de facto, esse trabalho, conseguimos essa parte económica na qualidade de vida das pessoas, em termos mesmo, digamos assim, usamos a expressão de controle social, não é? Portanto, conseguimos, quer dizer, saber quem eles são, portanto, tê-los mais próximos dos serviços, não é? Portanto, e com isso também, não só esse controle ao nível da saúde pública e das temáticas, como mesmo ao nível da satisfação das próprias necessidades deles, não é? E com a cooperação de alguns. Recuperar ou ajudar as pessoas que estão há muito tempo na rua, toxicodependentes, ainda que toxicodependentes, porque haverá os que estão há muito tempo na rua que não o são, demora muito mais tempo e exige muito mais especificidade na construção do afeto. É muito doloroso a gente ter família e a nossa família nos rejeitar, virar nos costas por consumir uma substância que, pronto, nos leva a fazer cada coisa que a pessoa nem imagina. A minha tia não me aceitou em casa depois que soube que eu estava a consumir, eu fui obrigada a vir viver para a rua. Vivi durante 2 anos na rua, 1 ano vivi enquanto estava grávida, vivi grávida na rua, depois de mais 1 ano saí da pensão, deixei a pensão, me desleixei, perdi a pensão e fiquei a viver na rua. Precisamos aqui de tapar todas as necessidades básicas da pessoa para ela estar disponível para poder colaborar no seu próprio projeto e na sua própria solução. Saí da rua, comecei a ter higiene, comecei a sentir melhor, sei lá. Mudei um bocado a imagem que tinha, acho que estou melhor agora do que estava há uns tempos atrás. Ainda estava na rua, eu penso que estava desgraçado. Desgraçado mais. Porque a primeira coisa quando ficas na rua, com um tempo destes, fica desanimado, entende? Só queres fazer dinheiro, só queres fazer os problemas a esquecer. E como nós, o único refúgio que quase todos os toxicodependentes têm é em droga, entende? E quando acontece uma coisa mal, a primeira cena que pensas é vou consumir para esquecer. Mas isto não é tanto. Quem quer sair da rua tem que ser ajudado no dia em que diz que quer. Isto também depende dos técnicos, depende da vontade dos técnicos, mas depende acima de tudo dos utentes, daquilo que nós queremos fazer. Porque os técnicos podem ter muita vontade de nos ajudar, mas se nós não tivermos vontade de ser ajudados, não serve de nada. Mas também é uma coisa, se estas coisas não houvessem, acho que ia ser muito pior para todos. A última percentagem apurada por nós aqui na estratégia foi em novembro de 2011 e na altura eram 70%. 70%. Portanto, nós fizemos intervenção desde abril de 2009 até à data em 2.408 pessoas. Portanto, penso que na altura estávamos próximo das 2.000 e a percentagem era de 70%. Portanto, a maior parte é toxicodependente. E estamos aqui a meter o alcoolismo, não é? Que é para não haver dúvidas relativamente a essa matéria. Se calhar não, tenho a certeza, se não fosse uma instituição dessas e não começasse a tomar a metadona, eu já não estava cá. Sou seropositiva, para já, e estava a viver na rua, estava mesmo num estado, estava sem defesas, estava completamente
é totalmente diferente. Tenho uma casa, claro, como a outra sabe, estamos a ser apoiados também em parte pela Segurança Social, não é em parte, quer dizer, é pela Segurança Social, mas estas instituições para mim são muitíssimo importantes, porque temos um apoio que, não havendo uma instituição destas, andamos à deriva e assim temos doutores, temos pessoas que nos ajudam, claro que é totalmente diferente. Primeiro tem que haver uma ligação, um relacionamento que estimule a pessoa a sentir que faz sentido viver. Tudo para melhor. Eu não tinha nada e agora não tenho muito, mas tenho, para mim, já tenho mais saúde, tenho mais higiene, tenho casa, tenho alimentação, estou a fazer cursos, estou à procura de trabalho, ativo de trabalho e para mim estou muito melhor. Foi uma volta de 80 graus, se calhar até mais. Em que o indivíduo tenha que percepcionar alguma força em nós também. Pronto, alguma força no sentido em que podemos fazer coisas por ele que de algum modo, pelo menos durante algum período, o colocam, eu não quero dizer na dependência, mas o colocam como alguém que quando vem ter connosco sente que tem ali uma resposta. Eu tive um sítio onde podia estar, onde podia conviver com pessoas normais e ajudou-me imenso a passar o tempo. Porque se não fosse as tardes que eu passei no espaço, a esta hora eu se calhar nem estava na rua. Não sei, são pessoas que me entendem, né? De certa forma são pessoas que me entendem, não estão sempre a criticar, sabem do nosso problema e se for com outra pessoa qualquer, virava as costas. Os doutores são doutores e nunca nos viraram as costas, não é? E nós podemos nos abrir e falar, e por isso é que eu venho e vou continuar a ver, se Deus quiser, se estiver aberto. Oxalá que sim. A mim, pessoalmente, tem-me ajudado muito. Acho que é um trabalho muito bom que os doutores fazem. Eu não sou de cá do Porto, só tinha a minha companheira. Entretanto, nós terminámos e se não fosse o espaço de pessoa, certamente esta hora estava em casa. Quando o espaço está fechado, é onde eu passo o meu tempo, fechado no quarto. Porque, pronto, não tenho mais nenhum sítio assim para conviver. Por isso o espaço é aquele escape que eu tenho de sair de casa. As equipes de rua têm, já falei de algumas missões, não é, da missão principal, mas no âmbito desta estratégia vou-vos dizer um papel muito importante que ela tem tido, que é no reaver ou no reatar da relação junto de muitas pessoas que estavam em acompanhamento e que está a falhar o acompanhamento, porque também o acompanhamento não é sempre positivo e não é sempre linear, não é sempre progressivo. Muitas vezes está no auge, até está tudo a correr bem e acontece qualquer coisa, ou uma situação de saúde, ou um reencontro com um filho, ou uma doença de um técnico, e aquele acompanhamento vai abaixo e a pessoa às vezes volta à rua. E com quase 9 anos, sem consumos, sem fumar um chá sequer. Um chá sequer. E eu não consigo explicar o porquê. Eu até arrepio, não consigo explicar. Sei como é que recaí, claro que sei, tenho consciência disso tudo. E quem disser que não tem consciência, isso para mim é tudo histórias. Aquilo que se perde. Por vezes a gente faz coisas, não digo que sejam inconscientes, mas são coisas que nos causam percas que são irreversíveis. E isso mexe muito com uma pessoa. Talvez seja por isso é que a gente ande sempre neste cai ao levante. Minha filha ontem fez 3 aninhos, ela chama-se Nayara. Infelizmente, eu quando estive grávida, eu mesmo assim consumia na mesma, porque eu não pensava em outra coisa a não ser na droga. Eu estava a cagar para a criança que eu trazia no meu ventre.
mas tomei medicações, mediquei-me enquanto estive grávida para que minha filha não ficasse com doenças nenhuma. Como é que eu vou explicar? Ao fim, tudo, apanhei uma pneumonia muito grave, que eu tive quase a matar a minha filha com bingo umbilical, tive ela às pressas, foi uma cesariana muito complicada, que depois eu entrei em coma profundo. Hoje a minha filha não está comigo por minha culpa, a Segurança Social tirou a minha filha, eu não sei onde ela anda, não sei com quem ela está, não sei se ela está bem, se ela está mal. Mas um dia sequer eu espero que ela me procure e que me encontre. Porque a culpada disso, ter perdido ela, fui eu, não foi mais ninguém. Claro, a minha culpa é ter entrado na droga, ter engravidado num momento difícil, não é? Mas queria ter a minha filha à minha beira, queria. Essa é que é a realidade, utopia, mano. Eu pelo menos falo por mim, mano. Isso já tem a ver com o seguimento dos programas que dão à recuperação de uma pessoa. Exatamente, é utópico. O que falta é a reinserção social. Exatamente, que é o principal, mano, é a reinserção social. É tu também queres sair da droga, queres estabilizar e recomeçar a tua vida, mas não é, vais começar a tomar matadona e não sei o que, etc. Depois vais fazer um curso da tanga e já está, mano. Isso o que é? Isso é tapar o sol com a peneira, é utopia. Faltam respostas intermédias, mas isso é um déficit do sistema. No dispositivo da droga fala-se desde a sua fundação em reinserção, mas é a parte oca do discurso, não se faz, nunca se gastou dinheiro em reinserção. Olha, ainda não pensei no meu futuro, é uma coisa que eu ainda não pensei nele. Não consigo imaginar porque não consigo saber o que é que vai ser, o que é que será o amanhã. Não tenho objetivos. Se as pessoas acham que conquistar um quarto e ter direito a um rendimento mínimo e não sei o quê, é mudar de vida, é levantar-se, então pá, nunca se vão levantar na vida, mano, porque isso não é só levantar, isto é uma fase, é uma passagem na vida de uma pessoa, mas se não passar desse patamar, pá, eu nunca me levantei, pá, essa é que é a realidade. Porque eu considero que uma pessoa se levanta, não é? É quando pronto reorganiza por completo a sua vida. Desejava mudar de vida, desejava ser uma pessoa normal, ter um emprego, ter uma casa, ter uma família, ter a minha família, mas acho que isso vai ser muito difícil. Muito bom, é um projeto muito criativo, foi um projeto que juntou uma equipa para me ajudar e me ajudou, e graças a essa equipa eu estou de pé até hoje. Foi um bocadinho difícil, mas eu me levantei, subi os degraus, não todos, mas subi, estou a subir aos bocados. A minha vida, desde o momento que eu entrei para esse espaço pessoa, a minha vida começou a mudar aos bocadinhos. A minha maneira de ser também, e o vício já foi muito menos, hoje já não é nenhum, graças a essa equipe que demorou, mas pôs minha mão e eu consegui levantar. Eu penso que isso pode fazer muita gente mudar de vida, com um pouco de ambição e coisas, nada é impossível. O que é que falta? Salas comigo, salas de consumo assistido, sítios onde a gente possa estar, depois de estar bem da cabeça, como se diz, para poder ocupar o espaço, ocupar tempo, estar relaxado. Se a gente voltar, vai fazer dinheiro bem. E principalmente agora, que a droga está péssima, não presta, tem muita mistura que nem se sabe o que é
o que é que se fuma, não é? Como cataminas e isso tudo. Portanto, tem que haver mesmo, sei lá, um espaço para pôr as pessoas, sei lá, um sítio para as pessoas poderem estar em computador para procurar empregos, muita coisa que se pode fazer. A ocupação de tempo é o principal. Porque eles até se esquecem que se tem que fazer a vida. Se eles estão bem na carola, se eles estão bem num espaço, se tem pessoas que os compreendem. Não é isso que seja bom, mas para mim é o suficiente. Eu sinto-me bem aqui, mas não acho que seja bom para qualquer pessoa viver numa pensão. É só este espaço que é meu, não tenho mais nada, não temos onde cozinhar. Não sei, eu pessoalmente não gosto de viver em pensões. Portanto, pensar num hotel social, como se fala, por exemplo, hoje na cidade do Porto, não pode ser temporário, também não pode ser quartos onde estão 3 e 4 pessoas a dormir, porque essa resposta já temos no albergue, não é? Portanto, a ideia aqui é digamos, a infraestrutura, é no fundo o lar, é criar o lar, não é? Criar uma certa independência na pessoa. Portanto, era um hotel social, sim senhora, onde até alguns utentes pudessem arranjar emprego para a própria gestão desse hotel. Deu-se este nome como se poderia ter dado outro qualquer. Portanto, no fundo, a descrição da resposta é o espaço de alojamento dessa pessoa, ainda que haja alguém junto desse espaço para ajudar essas pessoas digamos, a ter o máximo de dignidade e de manter aquilo que foi conquistado através do acompanhamento social. Isso era fazado, aí tirava-me da rua. Se eu estivesse sempre ocupado, se fosse trabalho de casa, casa de trabalho, conseguia, de certeza absoluta. Porque tem muita burocracia, por exemplo, a gente vem a uma quarta-feira e vem para a semana porque o médico foi ontem, por exemplo, há casos assim, e a gente quer para amanhã. A gente quando entra numa de querer mudar, de querer deixar, é porque está aflito, é porque está farto. Mas se for daqui a 2 horas, já não interessa. Porque veio o António ou a Maria e pôr-me outra vez a consumir e a mim já passou tudo. Então já estou bem a carola para eu quero, redimir. Amanhã a vez. Portanto, vou adiar outra vez um processo até que já começou. Portanto, sempre. Mais informação aos toxicodependentes que se calhar nunca ouviram falar no Espaço Pessoa e nesse projeto, andar nesses sítios à procura dessas pessoas para conversar com elas, sei lá, ter mais gente na rua e não se concentrarem tanto ali naquele espaço, andarem a passar informação e tentar atrair mais toxicodependentes que estão como eu tive há um tempo atrás, que estão mal agora, que estão a precisar de ajuda. Aqui um desafio grande nestas. Eu até colocaria nas 2 áreas, a prevenção e a redução de riscos, não é? Que é chegarmos a toda a gente. Acho que esse que é o grande desafio, não é? E ainda não conseguimos chegar a toda a gente. O que era para o que está, não tem nada a ver. Eu sou do tempo em que quando queria-se um kit tinha que se o comprar. Eu sou desse tempo. Eu sei que se as drogas fossem legais, só ia consumir quem quer e não era por isso que ia haver, se calhar, mais consumidores. Era capaz das coisas serem mais organizadas, não é? Pronto. Nesse aspecto não sei se era bom ou se era mau. Agora também acho que as instituições também não podem fazer muito mais. Acho que não. Só se fosse direcionar as pessoas para o mercado de trabalho, para cursos profissionais, para o futuro, pronto, ajudar as pessoas a construírem um futuro, não é? As pessoas que já estivessem bem, ajudá-las a dar o próximo passo. O que também é muito difícil, se o Estado corta tudo, como é que as instituições vão conseguir fazer milagres? Não podem. Onde é que isto está a falhar? Claro, está a falhar desde logo nos dinheiros, porque eram precisos mais recursos
E era preciso que os programas tivessem mais estabilidade e não andassem todos os anos a saber se vão sobreviver ou não. Portanto, esta instabilidade também é muito má para quem trabalha nesta área. Tem sempre o seu futuro comprometido a prazo. Não é? Isto era uma coisa que era preciso conseguir com mais esforço, era solidificar estes programas ao nível do seu financiamento. E nós sabemos como falar de financiamentos hoje, temos o contexto que temos. Agora, há um desafio aqui que é conjuntural, não é? Portanto, o próprio momento em que o país está a viver, não é? Portanto, e que nós vamos ter mais situações, mais pessoas, não é? Necessitando de ajuda, mais pessoas na rua, não é? E menos recursos. Vai aumentar as ruas, vai aumentar as doenças, muita coisa. Os conflitos, tudo. Tudo porque eles vão se sentir mais desamparados. E vamos começar a ter um cenário próprio de um país que não é da Europa desenvolvida. Porque vamos ter gente que está com doenças infecciosas e que não se trata e que não vai ao hospital, porque o hospital também não dá resposta, porque não tem dinheiro, porque não há não sei o quê. Quer dizer, se abrandarmos a vigilância e a resposta, vamos bater aqui. A continuidade dos financiamentos é eficaz. Arriscaria até dizer, ou desafiaria quem quisesse, a dizer-me o contrário, de que as equipes de rua não são necessárias ou que os técnicos de acompanhamento não são necessários. Eu gostava de saber qual era então a solução, não é? Porque não estou a ver outra. Mudava-me a mim, mudava a minha maneira de ser, procurava um trabalhinho, não é? E olhar independente. Tinha uma casa, podia ter um carro, podia ter um trabalho. E agora tem que se começar do zero e é difícil, não é? É difícil para quem não teve este tipo de problemas, para nós mais complicado é. Gostaria de ter a minha filha, só isso, não é nada. O que é que aconteceria automaticamente se fosse o Estado, estás a ver, a produzir e a vender? Achas que era benéfico se legalizassem as drogas duras? Quem? Achas que era benéfico se legalizassem as drogas duras? Era super benéfico. Era super benéfico, sabes porquê? Porque olha, aquele deixava de ir roubar para comprar droga, aquela deixava de ir comer no cu para ir comprar droga, estás a entender? E etc, etc. A chabalada, sabes qual é o fruto do tecido? É o fruto proibido, estás a entender? É isso, é o fruto proibido, é que é o fruto do tecido, mano. Mas é que se isso chegasse na Suíça, por exemplo, os gajos começaram um projeto piloto que é exatamente nessa tática. Estão a distribuir heroína e cocaína em centros, estás a ver, na Suíça, que é um país neutro aqui e não tão longe de Portugal. E tu vais lá ver, estás a ver, em relação aos outros países da Europa, os roubos que eles têm, estás a ver, tu vais ver isto, etc, as pessoas contaminadas, as pessoas a meterem-se, estás a ver, em drogas e não sei o quê, está completamente a baixar, os números a baixar, sempre a baixar. Pá, porque isto é a realidade, mano, é pura realidade, isto é uma ficção. A droga, pá, nós, o ser humano já consome droga há milhares de anos. Por exemplo, na época vitoriana, havia salas de ópio por toda a Europa. A época vitoriana, quer dizer, há 300, 400 anos atrás, havia salas de ópio em toda a Europa. A aristocracia ia passar lá o dia inteiro a fumar ópio e não sei o que é, mano. A droga faz parte da sociedade, faz parte, pá, é uma coisa que se consome. Há países que consomem drogas, é normal, faz parte da sociedade, não é? No imaginário profundo das drogas, continua o velho slogan: droga, loucura, morte. Eu acho que este imaginário profundo perdura, não é?
nas formas subconscientes das pessoas. Portanto, alguém que se meteu a fundo nas drogas roça a insanidade. E, portanto, como é que eu vou falar com este indivíduo? Como é que eu vou levar a sério? Como é que eu vou fazer coautor de políticas, etc. Quer dizer, agora, é evidente que é preciso desfazer este mito. Noutros países foram, de facto, interlocutores das políticas e são chamados para as discutir. Aliás, há um slogan da redução de riscos que é nada sobre nós sem nós. Quer dizer, não nos façam políticas como se nós não existíssemos, não façam coisas às nossas costas, perguntem-nos. Porque nós é que sabemos da nossa realidade. Perguntem-nos e sejam interlocutores. Somos pessoas tão capazes como outras quaisquer. Porque nós temos que arranjar mil e uma maneiras de nos desenrascarmos no dia-a-dia, não é? E somos capazes de nos desenrascarmos em situações melhores do que pessoas que nunca passaram por isso. O meu dever parar com a equipe ainda não acabou. Ter a minha presença ali para mim é importante. Foi as primeiras pessoas que me colocaram a mão e que me ajudaram a levantar.